proteger o livro espírita e a imprensa espírita com as possibilidades ao nosso alcance. Concluir, em suma, que tanto necessita o homem de alimento do corpo, quanto de alimento da alma, e que tanto um quanto o outro exigem cuidado e defesa, higiene e substância na formação e na aplicação. Essa mensagem é de Emmanuel, está no livro Portal da Luz e tem por título Estudo e Observação. Olá, seja bem-vindo a esse vídeo e a esse canal. Meu nome é André Tarifa e estamos aqui hoje para dar continuidade à leitura, um estudo, uma reflexão do livro O que é o Espiritismo de Allan Kardec. E você me perguntará por que eu comecei lendo Emmanuel, num vídeo que deve ser dedicado a um estudo, a uma leitura de um livro de Allan Kardec. Porque esse é o último parágrafo desse texto que eu falei, estudo e observação. E eu achei muito interessante a relação entre alimento para o corpo e alimento para a alma, tendo por base a nossa leitura, a bibliografia que escolhemos para nós ao longo da vida. Ele é muito fácil para a gente perceber quando nós nos alimentamos mal, fisicamente, o alimento para o corpo, e as consequências que advêm disso, doenças de todo gênero, de todo tipo. Agora eu me pergunto, e te pergunto, e se nós alimentamos mal o nosso espírito? E se nós alimentamos mal a nossa alma com leituras inadequadas? Fica a reflexão. E é por isso que estamos estudando a base, Allan Kardec, esse livro tão importante, tão fundamental para a doutrina espírita. Recordo o que disse lá no começo, primeiro ou segundo vídeo que está aqui nessa lista. Herculano Pires nos falando da importância de ler e reler essa obra de tempos em tempos. Não importa quanto tempo você seja espírita. Se você está chegando, seja bem-vindo. Mas se você já é espírita há um bom tempo, de tanto em tanto tempo, ciclicamente, reler as obras básicas, tá bom? Texto de hoje: boa ou má vontade dos espíritos para convencer. Está no capítulo 1, diálogo com o cético. É o segundo dos 3 diálogos que Allan Kardec desenvolve nesse capítulo. Diálogo com o cético tem vários títulos, vários itens elencados. Hoje nós vamos ver boa ou má vontade dos espíritos para convencer. Argumento e depois pergunta do visitante, o cético. Ele começa com um argumento. Os espíritos devem almejar fazer prosélitos. Ele afirma isso. Depois pergunta: por que não se prestam melhormente aos meios de convencer certas pessoas cuja opinião teria grande influência? Essa é a pergunta dele. Primeiro, ele acha que os espíritos devem mesmo ter algum interesse em fazer prosélitos, em trazer seguidores para o espiritismo. E depois ele fala, então por que os espíritos, já que eles querem trazer seguidores, não se dedicam a produzir mais fenômenos para que atraiam essas pessoas pessoas influentes, que podem trazer peso para a divulgação da doutrina? Resposta de Kardec. Primeiro ele morde, depois ele assopra. Vocês vão ver. É porque julgarem que, naquele momento, não devem fornecer provas às pessoas a quem não ligam a importância que elas pretendam ter. Pau. É isso. Resposta de Kardec assim. É porque eles julgam que não tem a menor importância produzir esses fenômenos para esse tipo de pessoa que se julga importante. Não tem, os espíritos não têm interesse. Mas agora é a parte que ele assopra. Kardec falando, isso é pouco lisonjeiro, eu convenho. Porém, não temos o direito de impor-lhes a nossa opinião. Os espíritos têm a sua maneira de julgar as coisas, a qual nem sempre se coaduna com a nossa. Eles veem, pensam e agem segundo outros elementos,
ao passo que nossa vida é circunscrita pela matéria. Ponto. Aí eu vou fazer uma pausa. Kardec vai continuar. Valores que os espíritos têm e valores que os humanos têm. Os espíritos desencarnados no mundo espiritual têm determinados valores que nós também tínhamos quando estavam lá e teremos quando voltarmos para lá, que são bem diferentes dos interesses que nós temos enquanto encarnados. Algumas coisas para nós hoje, do ponto de vista da matéria, são muito importantes. Quando a gente está do lado de lá, tem importância nenhuma. É isso que Allan Kardec está falando aqui. Valores diferentes quando a gente está do lado de cá, quando a gente está do lado de lá. E aí ele vai colocar algumas dessas diferenças. Voltando a Kardec. Limitada pela estreiteza do círculo em que vivemos, eles abrangem o conjunto. O tempo que nos parece tão longo é para eles um instante. A distância, um simples passo. E certos pormenores, para nós de importância extrema, são futilidades aos seus olhos. Em compensação, ligam às vezes importância a coisas cujo verdadeiro alcance nos escapa. Ele elenca 3, 4 coisas aqui. O tempo, para começar, é muito diferente de um lado e do outro. A distância, que para a gente é enorme, né? Fisicamente, territorialmente, materialmente falando, para eles não existe distância, tudo está a um passo. E certos pormenores, para a gente, muito importantes, para eles não tem valor nenhum. Aí, em compensação, também o contrário. Certas coisas que são importantíssimas para eles, para a gente não tem valor nenhum. O verdadeiro alcance nos escapa, ele nem fala. Voltando a Kardec. Para compreendê-los, é preciso que nos elevarmos pelo pensamento acima do horizonte material e moral, colocarmos-nos no seu ponto de vista, pois que não são eles que devem descer ao nosso nível, mas subirmos nós até o nível deles. Simples, né? Olha, nós é que temos que elevar o nosso padrão para entender o que eles pensam e como eles pensam diferentes da gente. Se é deles que nós estamos esperando uma ação, então nos coloquemos no lugar deles para entender por que eles não fazem. E o que precisa para isso? Precisa subir o nosso padrão. É isso que ele fala aqui. E qual é a receita? Tem uma receita para nos elevarmos ao nível deles e entendê-los. Kardec falando, é o que nos ensinam o estudo e a observação. Com muito estudo, por que a gente está fazendo essa série de vídeos aqui? Por que a gente está voltando para a origem para compreender melhor a doutrina espírita? Com muito estudo e observação. Observação demanda perseverança, dedicação, tempo. Não é só chegar e ver, chegar a acompanhar um fenômeno. Exige mais da gente. Então, com estudo e observação, nós nos elevamos ao patamar deles para entender o comportamento deles. Por que se comportam assim, por que se comportam assado, por que eles não dão bola para as coisas que a gente acha importante. Seguindo com Kardec. Os espíritos gostam dos observadores assíduos e conscienciosos. Para estes, multiplicam eles as fontes de luz. O que os afugenta não é a dúvida que nasce da ignorância, é a fatuidade desses pretensiosos observadores que nada observam, que desejam colocá-los no banco dos réus e fazê-los moverem-se como títeres. É o sentimento de hostilidade e descrédito que existe em seus pensamentos quando não o traduzem em palavras. Ponto. Vou eu agora pegar esse parágrafo e dar uma dissecadinha. Os espíritos gostam dos observadores assíduos. Repito eu então. Dedicação, perseverança, respeito. E conscienciosos, aqueles que respeitam, que são conscientes, que são honestos. Para estes, multiplicam eles as fontes de luz. Então, para essas pessoas que têm esse conjunto de virtudes, eles multiplicam as fontes de luz.
O que afugenta eles? Não é a dúvida que nasce da ignorância. Vê bem, ignorância nesse sentido, eu desconheço. Então, eu não conheço o assunto, essa ignorância aqui que ele está falando. Porque todo ignorante, desde que se propõe a conhecer, vai conhecer. Vai se dedicar, vai estudar e vai conhecer. Qualquer tema, qualquer assunto, em qualquer tempo da vida. Essas pessoas, isso aqui não afugenta os bons espíritos. O que afugenta os bons espíritos? A fatuidade. Olha, eu tive que olhar no dicionário, hein? O que era fatuidade? Presunção e vaidade dos pretensos observadores que de verdade nada observam e têm apenas a intenção de colocar os espíritos no banco dos réus. Ele fala exatamente isso, e fazê-los moverem-se ao seu bel prazer, do jeito que nós queremos, nós encarnados. Esse sentimento de hostilidade e descrédito que nós depositamos neles, mesmo que não expressemos em palavras. Olha que paulada, que tapa com luva de pelica que o nosso amigo Allan Kardec dá nessa resposta. Quer dizer, os espíritos bons gostam de quem se dedica com honestidade, com o coração aberto, mesmo que desconheça, se for perseverante, se for assíduo, vai ter à sua disposição a quantidade de fontes de luz que forem necessárias. Os outros que querem observar por observar, ou porque já tem um pré-julgamento, uma pré-concepção, um pré-conceito, ou já estão predispostos mesmo a criticarem, para esses não. Voltando em Kardec, já caminhando para o finalzinho. Por sua causa, os espíritos nada fazem, pouco se importando com o que pensam, dizer ou pensar, porque o seu dia também chegará. Isso aqui, olha, é curtinho esse parágrafo, 3 linhas aqui no meu texto. Por sua causa os espíritos nada fazem, pouco se importando com o que pensam ou dizem, porque o seu dia também chegará. E aqui tem uma caridade enorme. Eles não estão fazendo agora nada por esses espíritos que querem o fenômeno porque querem. Esses últimos a que eu me referi, né? Esses que já são desonestos, e hostis, descreditam os espíritos. Mas o dia deles chegará. Um dia eles também não serão mais ignorantes e também alcançarão esse conhecimento e logo terão sentimentos mais nobres e melhores, né? O dia deles também vai chegar. Então não tem do lado dos espíritos hostilidade, não. Eles têm paciência de entender que o momento dessa pessoa só não chegou ainda. Um dia chegará. Por isso, voltando a Kardec, por isso vos dizia eu que não é a fé antecipada o que nós pedimos, mas sim a boa fé. O último texto, o último vídeo antes desse aqui, falava sobre a produção de fenômenos também. E um dos argumentos do cético, do visitante, era, olha, não dá para vocês produzirem fenômenos para as pessoas acreditarem. Era até aquela relação com Tomé, sabe? O Tomé que precisou apalpar Cristo, ver as chagas para ter certeza que era Jesus. Aqui era a mesma coisa. Olha, eles têm que fazer fenômeno para a gente acreditar. Não dá para ter uma fé antecipada, uma fé antes de ouvir os fenômenos. E aqui reforça o nosso amigo codificador Allan Kardec. Não se exige fé antecipada, exige sim boa fé. Com boa fé, você vai ter todas aquelas qualidades que eles falaram antes. Vai ser um assíduo, perseverante, respeitoso, dedicado, sem preconceitos, e aí sim, os espíritos produzirão todo o efeito benéfico que podem produzir na vida de alguém. Simples assim, né? E assim terminamos mais esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado, como eu também. Ficou curtinho, hein? Ficou curtinho. E o próximo será uma live, hein? Será uma live, eu vou divulgar depois. Então, se você está assistindo esse vídeo, não é inscrito no canal, clica aí em se inscrever, aciona o sininho, porque a hora que eu programar essa live, você vai receber um aviso. E aí você clica lá e será lembrado e assistirá ao vivo. Fica gravado, mas se quiser participar ao vivo vai ser bem mais legal. Dá lá sua boa noite pra gente e a gente bate um papo legal, tá bom?
Beijo no coração de quem fica e até a próxima!